Olá, irmãos, que a graça doce e maravilhosa de Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Quero dizer logo neste momento, já viram o lindo dia que está fazendo hoje? Apesar de não estarmos juntos fisicamente no templo, isso não quer dizer que nós não estejamos juntos aqui espiritualmente e uns com os outros, você me vendo, para a glória de Jesus Cristo, nós vamos meditar um pouco na palavra dele. E eu quero dizer que nesse momento de tanta conturbação e de dificuldade, nós estamos aqui nos adaptando também enquanto igreja. Então, estamos fazendo alguns testes, estamos pensando em formas criativas e diferentes da gente manter o contato, das mensagens que Deus tem colocado no meu coração chegarem a você. Então, este é um momento de adaptação, de testes, e você vai ver que realmente nós vamos pensar em formas criativas. Então, fique junto. Se quiser dar uma sugestão, legal, venha dar, mande mensagem para a gente. Se você precisar da minha presença enquanto pastor, manda uma mensagem, a gente pode falar sobre vídeo, através de videoconferência, a gente pode estar juntos, falando pelo telefone. Você não está sozinho. Deus está com você, seu pastor está com você, a sua igreja está com você, e nós estamos fazendo todo esse movimento em várias áreas e várias frentes, para que nós possamos, mesmo longe fisicamente, possamos estar juntos, sempre, espiritualmente, na mesma dimensão, no mesmo caminho, na mesma trilha. Então, nós vamos meditar um pouquinho numa série de mensagens que nós começamos lá no começo do mês, dia 7 de março, eu preguei essa mensagem à noite, lá no salão. A gente estava ainda na obra, no templo, então nós tivemos o culto lá em cima. Então a mensagem não ficou muito bem gravada, porque a gente estava naquele momento de exceção, que você se lembra, se você foi de manhã ou de noite, esteve lá, viu que estávamos com o equipamento bem enxugado, com pouco equipamento, e aí a gravação não ficou tão boa, mas eu disponibilizei ontem no grupo, pelo YouTube, a gravação para que você pudesse ouvir e se lembrar da primeira mensagem, porque hoje nós vamos dar sequência a essa série de mensagens, e você já se lembra qual é? Vou te falar: Movimentos do Coração. Vamos assistir o teaser que nós fizemos? Preste atenção, veja como é que ficou. Então, irmãos, continuando na nossa série de mensagens, essa série foi o que Deus colocou no meu coração para a gente continuar meditando nesse período. Porque me parece que mesmo antes, quando lá no Movimento Missional Rio, eu com mais 15 pastores montamos e sonhamos com essa série, nós não tínhamos dimensão do que realmente aconteceria no mês de março e talvez agora em abril também. Esse caos que se estabeleceu não apenas aqui no Brasil, mas no mundo. E esta situação tem trazido uma palavra que eu tenho ouvido e que eu tenho conversado com as pessoas via videochamada, pelo telefone, enfim, ou visto em notícias, em mensagens do Facebook. As pessoas estão ansiosas, preocupadas. Afinal, a ansiedade já é uma questão do nosso século. Nós vivemos num século marcado por ansiedade.
E esta situação toda de incerteza, de medo, de dificuldades e o pior, nós não sabemos o que vai acontecer, o crescimento do contágio, da quantidade de pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus está aumentando exponencialmente já. E nesta próxima semana parece que vai ser o pico, ou pelo menos o primeiro movimento de pico, onde em abril nós teremos muitos mais casos. Enfim, já há rumores e a gente ouve os governantes, as autoridades falando de colapso no sistema de saúde do nosso país. Nós temos visto a situação da Itália, enfim, tantas coisas que fazem com que a gente fique pensando como é que vão ser os próximos dias, como nós venceremos todas essas dificuldades, esses desafios. Enfim, isso tudo gera preocupação, porque provavelmente o dólar já está estourando, a vida econômica vai ter prejuízos, desemprego, enfim, doenças e o pior, com a possibilidade de vermos inúmeras mortes. E mais, todos nós cada vez mais trancafiados na nossa própria casa de quarentena. O cerco está cada vez mais se fechando. Como lidar com essa situação toda? Eu quero conversar com você sobre isso, sobre essa ansiedade que vem sendo tocada e transformada em pensamentos contínuos no nosso coração. Existem tensões e mais tensões, que nós precisamos lidar com elas. Como nós vamos lidar com essa ansiedade? Como nós vamos lidar com este momento tão difícil e tão desesperador que nós estamos vivendo? Como nós vamos lidar com a ideia de ficarmos em casa sem podermos sair? Como nós vamos lidar com a possibilidade de nem podermos adoecer de outras doenças? Irmãos, como nós vamos lidar com essa ansiedade, essa preocupação? E eu fiquei pensando, por que nós ficamos tão ansiosos? Por que nós realmente ficamos tão preocupados? Afinal, a ansiedade tem a ver com uma preocupação, com uma ocupação prévia, com uma ocupação com algo que ainda não aconteceu. Por que a gente fica tão ansioso? Você que provavelmente é ansioso e talvez até tome remédio. Por que você é tão ansioso? Por que é tão preocupado? Eu pensando sobre isso, orando e meditando, penso que uma das respostas, um dos motivos pelos quais, talvez o mais importante, que traga a ansiedade, que traz a ansiedade de uma forma poderosa e angustiante para as nossas vidas, onde nosso corpo sofre, onde nossa vida sofre, onde a gente não consegue viver nenhum processo de crescimento, ao contrário, apenas o desespero. Por que somos tão ansiosos? A minha resposta, pelo menos um dos motivos mais fundamentais, é bem simples. Nós somos ansiosos, tão preocupados, porque ansiamos por controlar todas as coisas. No fundo, nós acreditamos que se fizermos alguma coisa, se fizermos, nós vamos controlar todos os resultados. Nós, no fundo, lidamos com a ideia da autossuficiência. Quando a gente acha que basta a gente fazer, basta a gente se empenhar, nós vamos ser suficientes para dar conta de todas as situações. O problema é que vem um vírus que a gente não consegue nem ver. Mas quando esse vírus chega, ele começa a causar um estrago, não apenas no nosso país, na nossa vida pessoal, mas no mundo. A ideia de autossuficiência está cada vez mais em xeque no final das contas. E isso traz ansiedade. E como a gente pode lidar com isso? Como a gente pode lidar com esse momento que está dizendo para nós de forma clara: vocês não são autossuficientes, vocês não têm como controlar todas as coisas. Por mais que vocês façam, não dá para controlar tudo. Como a gente pode lidar?
Bem, eu acredito que a Bíblia tem resposta para isso. Eu acredito que nós podemos encontrar na Escritura a resposta para trabalharmos esta questão. E uma resposta é a gente entender o que Deus preparou para a gente meditar nesses domingos, esta série de mensagens, o movimento do coração. Porque um dos movimentos que o nosso coração precisa fazer é sair desse estado de tensão, de ansiedade, rumo a outro caminho, que é o caminho do cuidado. Da ansiedade ao cuidado. Este é o movimento que nós precisamos fazer para encontrar o caminho para lidar com esta situação que gera tanta ansiedade na gente. E a Escritura mostra sobre como isso acontece. A Escritura nos leva a pensar e refletir sobre isso. Então, vamos ler o texto que nós começamos lá no dia 7. Está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28 até o versículo 32. Eu vou ler, preste atenção. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Que texto fantástico! Se você se lembra bem, se você ouviu a mensagem que eu publiquei ontem, por isso nós publicamos, mesmo o áudio não estando bom, a gente tem que fazer uma série de adaptações, mas eu fiz questão de publicar para que você pudesse se conectar com essa série de mensagens e lembrar. Porque nós meditamos do versículo 28 até o versículo 31, a partir desta grande e importante pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira mensagem dessa série, nós meditamos nesta pergunta. É uma pergunta retórica. Na realidade, o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, da carta que Paulo enviou à igreja que estava na cidade de Roma, lá no primeiro século. O capítulo 8 é um capítulo muito central, porque termina a primeira parte com um grande hino, com um grande culminar de todas as perspectivas que Paulo estava discorrendo, e vai abrir as portas para, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, termos uma parte tão teológica, tão importante, tão fantástica. Mas o capítulo 8 é aquele onde a gente compreende a beleza do Evangelho, a grandiosidade do Evangelho. E então, Paulo, caminhando para o final do capítulo 8, ele levanta várias perguntas retóricas, e essa série, os movimentos do coração, estão fundamentados nestas perguntas. A primeira pergunta que nós vimos na primeira mensagem foi: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós vimos o grande movimento, o movimento do medo, algo que permeia todos os nossos corações, a confiança, algo fundamental para todos nós. Confiarmos em Deus, porque o que Paulo está dizendo é: Deus está agindo em nosso favor. Por isso, do versículo 28 até o 31, é uma clara, grande aplicação e demonstração do que é o Evangelho, de como esse Deus age. Então, na primeira mensagem, o primeiro movimento do coração que nós vimos foi do medo à confiança. Hoje vamos meditar nessa segunda pergunta que ele levanta no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? E é muito legal pensar sobre isso, porque essa pergunta foi muito bem elaborada pelo apóstolo, afinal ele estava inspirado pelo Espírito. E por que ela é tão importante e tão fantástica para a gente pensar sobre ansiedade? Primeiro porque ela vem corrigir uma perspectiva que está no cerne da ansiedade, que é a ideia de nós podermos controlar todas as coisas. E nós tendemos a controlar até mesmo usando Deus para isso. A gente ouve o final, a segunda parte da pergunta, e se nós não atentarmos, nós podemos cair em equívocos, porque na segunda parte ele fala assim: como não nos dará Ele de graça todas as coisas? Como Deus não pode dar todas as coisas para nós, mas como Deus não vai dar todas as coisas de graça para nós? E por que essa pergunta é tão fantástica e ela corrige a nossa ansiedade? Porque se ela for olhada e entendida apenas na segunda parte, em detrimento da primeira, nós vamos começar a achar que basta a gente orar, que basta a gente fazer algumas coisas religiosas, seguir um padrão legalista, que Deus naturalmente vai nos dar todas as coisas. Mas não é isso que a Bíblia está falando, não é isto o que Paulo está dizendo. Senão, a gente entraria em desespero nesse momento. Afinal, por que Deus está deixando tantas pessoas morrerem? Por que esse caos está se estabelecendo no mundo? Será que não tem gente orando para que Ele dê todas as coisas? Será que todas as vezes que nós oramos pedindo alguma coisa, Deus atendeu? Ué, das duas uma: ou Deus não está falando a verdade aqui, ou nós estamos entendendo errado. E eu fico com essa segunda, porque Deus não está falando que Ele vai fazer todas as coisas que tiver de acordo com o nosso desejo. Ele está falando algo muito mais importante. Paulo está apontando para como nós devemos encarar e entender a vida. Paulo está nos dando uma chave para que a gente interprete toda essa situação que a gente está vivendo atualmente. Qual é essa chave? A cruz. A cruz é o crivo, é o óculos que nós precisamos colocar para ler e interpretar todas as coisas, inclusive essa situação agora que nós estamos vivendo, onde parece que a ansiedade, onde parece que por mais que a gente tente controlar as coisas ou fazer as coisas, será que realmente não vamos adoecer? Será que a morte não vai bater na nossa casa? Será que o desemprego não vai bater na nossa casa? Enfim, mesmo diante dessa situação toda, nós precisamos olhar e interpretar a partir da cruz. Preste atenção. Qual é a primeira parte? Aquele que não poupou seu próprio filho. Perceba, Deus, o Pai, Ele não poupou o próprio filho. Ele não achou que entregar o filho, poupar o filho, seria a opção correta a fazer. Ao contrário, Ele não poupou, Ele fez o que? Ele entregou o filho para morrer em nosso lugar. E é muito legal que esse verbo entregar é o mesmo verbo que fala do entregar de Judas, quando Judas entregou Jesus para aqueles que foram presos. Entregar é o mesmo verbo que menciona quando Pilatos entregou Jesus para que os soldados aplicassem a pena da morte, que antes dele morrer, ele foi profundamente castigado. Deus entregou. Sabem? Não foi Judas que entregou Jesus, não foi Pilatos que entregou Jesus. Quem entregou Jesus para que ele morresse foi o próprio Pai. E ele fez isso por causa de cada um de nós. Ele fez isso para mudar a nossa vida. Ele fez isso para fazer com que o evangelho que ele
planejou viesse a cabo. Se lembra? Deus criou todas as coisas, tudo corria bem, mas nós seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que o próprio Deus fez uma aliança para viver conosco e nós vivermos com Ele, nós quebramos a aliança e o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, destruiu e distorceu todas as coisas, toda a criação foi marcada por causa desse pecado, e esse Deus não poupou o próprio Filho para restaurar todas as coisas. Ele entregou Jesus para morrer naquela cruz. Jesus veio ao nosso encontro. Jesus conhece o nosso sofrimento. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória e se tornou limitado. Hoje nós estamos vivendo um tempo de limitação. Nós não podemos sair direito. Todo mundo falando para a gente ficar em casa. E isto cria ansiedade na gente. Isso cria preocupação na gente. Mas Jesus viveu isso porque Ele é Deus e Ele abriu mão de sua glória, Ele esvaziou-se da sua glória para assumir forma humana e se humilhou, se tornou limitado nesse corpo físico falho. Eu sei que muitas vezes nós podemos achar que, na verdade, o que Jesus Cristo fez foi pouco, mas não foi. Para quem é Deus, se tornar um ser humano e mais, ser entregue pelo próprio Pai por causa de nós para sofrer horrores e morrer naquela cruz, é muita coisa. Jesus morreu por cada um de nós. Olhar para essa situação toda, se lembrar que nós temos uma grande mensagem de Deus para nós. A cruz é a maior prova de que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Porque a cruz mostra um momento onde Jesus não foi poupado, onde Ele morreu. Mas ao mesmo tempo, a cruz mostra que ao terceiro dia a morte foi vencida e nós não precisamos temer a morte, porque ela foi vencida por Jesus Cristo, e nós somos aqueles que foram reconciliados com o Pai, porque Jesus está vivo e Ele nos reconciliou com o Pai, e podemos chamar Deus de Pai. Agora fomos adotados, e por isso não precisamos temer, porque um dia Jesus voltará, e ao voltar Ele tornará pleno essa redenção que Ele já se estabeleceu nas nossas vidas e nos chamou para sermos igrejas assim. Então, nós, Igreja Presbiteriana de Piedade, não precisamos temer, ao contrário, este é o momento de nós sabermos que Deus continua controlando todas as coisas, mesmo que a gente se dê conta que não temos controle por nada e nada, que por mais que a gente possa fazer, é apenas prevenção, porque Ele é quem edifica a nossa casa. Não é isso que diz o Salmo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não estiver agindo, em vão nós vamos trabalhar dia após dia duro. Mas aqueles a quem o Senhor cuida e ama, esses recebem até enquanto dormem. Isso não quer dizer que a gente não precisa fazer o que nós temos que fazer, mas isso quer dizer que não precisamos ficar ansiosos. Não precisamos desejar controlar todas as coisas. Não precisamos ficar desesperados. Isso é o mundo que vai ficar. E nós, enquanto igreja, somos aqueles que vamos anunciar a palavra de esperança para esse mundo. Que o mundo diz, não temos controle, estamos desesperados. E nós podemos dizer, o Senhor está no controle de todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Paulo não está dizendo que Deus vai atender todos os nossos pedidos, mas está dizendo que quando nós olhamos para a cruz, quando a cruz é de fato, o Evangelho é de fato o crivo que nos dá a forma e a chave de leitura e interpretação de todas as circunstâncias, nós podemos ter certeza de que Deus está trabalhando,
que quando Jesus morreu, Deus não estava ali, ou melhor, estava descansando, ou tinha dormido, ou tinha saído. Deus estava fazendo com que aquele terrível acontecimento, que foi a própria morte de seu filho, redundasse em glória, em majestade e fizesse parte do grande processo de redenção de todas as coisas. Irmãos e irmãs, nós podemos ter certeza e esperança de que nós não temos controle, mas Ele tem. De que nossas vidas são frágeis, limitadas. Um pequeno vírus pode acabar com ela. Mas o Senhor nos promete que Ele já venceu a morte e todas as coisas. O Senhor é aquele que vai nos sustentar. A vida é sustentada pelo Senhor. O que Paulo, com essa pergunta retórica, está levantando e dizendo, e o que o Senhor quer falar para você é: olhe para a cruz, ouça a boa nova do Evangelho. Deus não poupou o próprio Filho por causa de você. Por isso, saiba, Ele continuará cuidando de você. Está aí um movimento de coração, do coração que nós precisamos fazer. Sair da ansiedade, de uma busca frenética por controle, controlar a nossa vida, controlar os resultados, o que nós não temos, e sair em direção ao crescimento, ao amadurecimento, que é a certeza de que Deus cuida de nós. Aleluia, irmãos. Isto é bom demais. Aleluia, porque isto é a certeza de que Deus é maravilhoso e de que pode vir coronavírus, pode o caos se estabelecer, as fronteiras fecharem, os voos serem cancelados. Nós temos a certeza de que Deus continuará cuidando da gente, porque Ele já fez o maior milagre possível, que foi salvar as nossas vidas, restaurar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, nos reconciliar com Ele, nos tirar do inferno e fazer com que já pudéssemos viver no céu e construir o novo reino dEle, juntamente com Ele, como herdeiros, como sacerdotes reis, como aqueles que são povo dEle e participam ativamente da restauração de toda a criação. Deus está cuidando de cada um de nós. Nós podemos ter essa certeza. Nós devemos ter essa certeza. Por isso, lembre-se da grande pergunta que o apóstolo faz. Lembre-se da grande pergunta retórica que ele coloca diante de nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Ele está cuidando, Ele está vigiando, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos nas nossas cabeças, é o que diz a Escritura. Ele é aquele que sabe e cuida até de um fio de cabelo que cai. Ele é aquele que fala que não precisamos ficar ansiosos. Basta buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele sabe das nossas necessidades, por isso Ele está cuidando de cada um de nós. Esta é a verdade. Por isso, podemos fazer esse movimento do coração, podemos crescer, amadurecer, sair de um estado de ansiedade para caminharmos rumo à certeza do cuidado. Irmãos e irmãs, vivamos assim. Mas talvez você esteja pensando, mas isso é muito difícil, pastor, porque como é que eu vou deixar essa ansiedade quando eu vejo ela já assaltou meu coração, já tomou meus pensamentos? E eu sei, é difícil mesmo, mas nós podemos.
E eu vou te dar um desafio. Eu quero terminar essa mensagem com um desafio que é a tentativa de te ajudar a fazer um movimento do seu coração ansioso por um coração que confia e tem certeza do cuidado de Deus. O desafio é bem simples. Nós estamos mudando toda a dinâmica da igreja. Nessa semana nós já começamos a mudar toda a dinâmica da igreja. E o desafio é: viva a nova dinâmica da igreja. A forma de você lidar com a ansiedade e ir em direção ao cuidado de Deus é: participe do relógio de oração. Eu já tenho visto movimentos e pessoas me falando: pastor, como tem sido abençoador na minha vida. Pessoas falando que estavam preocupadas e ansiosas, e por causa do movimento de todo dia separar 30 minutos para orar por toda essa situação, Deus traz a paz ao coração delas. Participe ainda das formações espirituais e dos discipulados. Nós podemos e devemos. Essa semana eu fiz um monte de discipulados via videochamadas. Faça isso, caminhe com seu irmão. Você não precisa viver sozinho, nem passar por esse momento sozinho ou enclausurado na sua casa. Fale com seus irmãos, procure seu discipulador, faça discipulado, participe das formações. Também, hoje, nós estamos vivendo um jejum. Provavelmente, irmãos, esse jejum vai ser repetido no próximo domingo. Eu ainda estou orando, pensando, conversando com a liderança, se nós vamos manter todos os domingos de manhã. A gente vai abrir mão do café da manhã, deixaremos de tomar o café da manhã para estarmos em jejum e oração nos domingos pela manhã, quebrando o jejum apenas na hora do almoço, quando estamos em família, celebrando e cultuando ao Senhor. Faça também o culto no lar. Nós não podemos estar juntos nos santuários, mas podemos estar juntos espiritualmente, cada um na sua casa com a sua família. Tem um roteiro para que você possa participar e fazer o culto no lar. Irmãos e irmãs, o desafio é a gente viver essa nova dinâmica que temos na nossa comunidade. Se nós vivermos isto, eu acredito que não apenas sairemos de um coração ansioso para um coração que confia, que coloca toda a sua certeza no cuidado de Deus. Não apenas veremos o cuidado de Deus nas nossas famílias, mas em todos os que amamos, e nesse país, no nosso estado, na nossa cidade. Cumpra o desafio. O desafio é você se engajar e entender o que eu tenho falado e colocado nas mídias sociais. Estamos, sim, estamos longe fisicamente, mas não estamos separados, porque somos igreja. E ser igreja é muito mais do que ir a um local. Ser igreja é estar centrado em Cristo. Esse momento aqui é ser igreja onde a gente está. Vivamos como igreja. Cumpra o desafio. Eu não tenho dúvida que coisas maravilhosas vão acontecer nas nossas vidas. Eu não tenho dúvida que se você viver assim, você, em nome de Jesus, vai ser impactado com um coração que vai amadurecer e ser transformado, sair da ansiedade rumo ao cuidado, o cuidado do Senhor. E eu quero terminar te falando que na semana que vem a gente vai continuar com essa série de mensagens, um novo movimento do coração. Então fique, ore, pense por isso. Domingo que vem, às 10 horas, nós colocaremos aqui ou gravado, ou uma live ao vivo, enfim, estamos estudando qual vai ser o melhor processo, mas domingo que vem estaremos juntos aqui, e eu quero terminar orando com você. Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um momento que com certeza tem trazido preocupação, ansiedade para os nossos corações, para as nossas famílias.
tantas perguntas, tantos medos, tantas angústias, mas nós acabamos de meditar na tua palavra. Se você não poupou Jesus para mudar o curso da história do mundo, para restaurar toda a criação e nos reconciliar contigo, o que mais você não vai fazer em nosso cuidado? Por isso confiamos em Ti. Vamos continuar fazendo todas as medidas de prevenção que podemos, mas não vamos ficar ansiosos e preocupados. Vamos confiar no Teu cuidado. E por isso eu te peço, Senhor, que Tu estejas agora ministrando sobre a vida de cada coração que está aqui assistindo a esta mensagem. Traga a Tua paz, Senhor. Traga o Teu amor. Que o coração ansioso seja abandonado e que um coração que confia no Teu cuidado surja e nasça. Senhor, em nome de Jesus, que nesta semana, onde todas as previsões dizem que os casos vão ser potencializados, quero te clamar em nome de Cristo, Pai, que Tu faças com que nós sejamos aqueles que podem ficar tranquilos, porque você está cuidando da gente. Mas que nesta semana nós possamos ser agentes da esperança e anunciarmos que confiamos no Deus que está cuidando da gente, mesmo diante de toda essa situação. Senhor, faz isso. Opera e age nas nossas vidas. Em nome daquele que era, que é e que há de vir, de Jesus Cristo, a maior prova do Teu amor, do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Em nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Deixe seu comentário, sua pergunta lá no Facebook da igreja. Diz lá se você gostou, se abençoou a sua vida, dê o seu testemunho, enfim, fale lá na página da igreja no Facebook ou no comentário aqui no YouTube. Pode fazer, vai ser uma alegria. Se tiver dúvidas, a gente pode se falar, eu respondo a você. Deus te abençoe e não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? É importante, porque todos os vídeos que forem gravados nós vamos subir para o canal e você inscrito vai receber a notificação para ficar sempre por dentro de nossos avisos, pregações, enfim, de tudo que nós estivermos movimentando. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.